Olha, eu tenho jogo de cintura, como se diz aqui no Brasil, né? Tem que saber viver aqui no Brasil, porque eu tenho os dons de profetisa. Então, tem as prostitutas que só do jeito de vestir, de andar, de olhar para você, de falar palavrões, assim, palavras assim de baixo meretriz, você já nota. Mas, que é prostituta, que é cafetão. Mas tem prostitutas que não têm exatamente esse tipo de comportamento, né? Aqui no Brasil, e elas são prostitutas dessas festas fechadas aí fora, que se pagam muitos dólares. Por isso que elas todas, você vê, a preocupação delas aqui no Brasil, não tem talento nenhum. Mas só aparece na revista por quê? Emagreceu, fez plástica, tirou não sei o quê. É só estética. As atrizes do Brasil só fala de estética. Por quê? Porque a maioria é prostituta lá fora. Porque elas são conhecidas aqui no Brasil. Mas chega lá fora, nas outras nações, elas não são ninguém. Ninguém. Por isso que elas aqui se preocupam muito com estética, já notaram? Porque elas vão para essas festinhas de milionário lá fora. E lá paga 30 mil dólares por festa. Já viu, né? Aquelas coisas de Puff Diddy que escandalizou o mundo todo. Os brasileiros todos vão para lá. Porque se submete a muitas coisas, né? E ganha muito dinheiro com isso. Entendeu? Então, são festas assim com muitas drogas, muitas situações de sadomasoquismo, as coisas assim doentias, né? Porque se a pessoa quer um sexo natural, ela não precisa desses locais, né? Basta você ter uma pessoa que você gosta, pronto. Mas aqui lá são outras coisas, entendeu? Quando você vê esses exageros, aí você já vê que é a doença mesmo. Já é a doença. Já não é sexo mais, entendeu, gente? Já é doença. E essas doenças são caríssimas, né? Porque tem pessoas mais doentes ainda, da doença da ganância, né? Da ganância, que é a prostituta, que se submete para satisfazer esses doentes. Porque essa pessoa já está doente, né? Uma pessoa que vai para uma festa do Puff Diddy para ter sexo, não é sexo, né? Essa pessoa já está doente. Mas as prostitutas se prestam a isso, porque esses doentes são bem situados socialmente, e aí eles querem praticar essa doença deles escondido, então sai caro. E vão essas brasileiras aqui. Você já notou? A gente não sabe nada delas, não é atriz, não faz nada. A gente só sabe que fez plástica. Mais do que isso você sabe delas. Porque a arte não tem nenhuma. Cantar não canta nada, nenhuma delas. Estamos cheios de Milli Vanilli aqui no Brasil. Ó, que tá dizendo que tá com problema disso, problema. Nunca cantou. Não sabe nem as notas direito, se for. Nada, não canta, não são cantores. Não são cantores. A maioria, 90% desses que tem fama aí não são cantores. A maioria, eles não são cantores. Quando canta assim um pouquinho é para cantar em festa de família, para agradar a tia, o pai, a mãe. Não é para cantar para público. Para público. Não, nem tem o inglês e nem tem o potencial vocal para isso. Certo? Aí canta pro pai, pra mãe, né? Agrada, né? Mas não é uma coisa profissional que querem impor pra gente, fazer a gente aderir a eles. Não. Não são cantores, mas não são mesmo. O canto é quase uma corda vocal, entendeu? E a pessoa tem que saber o que está fazendo. Então, a maioria não são cantores. E quando tem um conhecimentozinho mínimo aí, pode até se gabar, a voz é feia. O grito é horrível, é um grito em coro, sabe? É uma coisa horrível. Tá afinado, mas é feio, a voz é feia. Feia. A voz, certo? Ela não tem uma voz bonita, mas não tem mesmo. A Adele tem uma voz linda. Além de todos os recursos que ela tem vocais, de próprios, de estudo dela, de treino dela, além de todos os recursos, porque eu sei muito bem que você não precisa ter um potencial vocal muito bom, alto, tipo da Adele, Whitney Houston, você não precisa para cantar. Não, basta você conhecer as notas.
Basta você estudar, se aprimorar e ter uma música que se encaixe para você canta, entendeu? Mas não precisa ser uma Adele, uma Whitney Houston, né? Mas só que a voz dela é feia. A Whitney gritava muito, mas a voz era linda. A Adele até dá uns gritos, mas é bonita a voz. As daqui não tem voz bonita. Enjoa, você parece um grito mesmo, sabe? Em coro. Um grito afinado, mas não é bonita a voz. Então, quando elas chegam lá fora, elas não têm valor nenhum. Nem Silvio Santos, que era a pessoa mais conhecida, a mamãe ficou sabendo e falou, ué, disse que Silvio Santos anda de chinelinho lá, com o jornal na mão, vai no mercado, ninguém nem sabe quem ele é. Ninguém nem sabe quem ele é. Eles não são ninguém, gente, lá fora. Ninguém. Agora tem um statusinho por causa dessa política chiclete com banana. Quem sabe, estudou um pouquinho, sabe o que eu tô falando. E aí pede lá no New York Times, põe o nome dela para dizer que ela é sucesso aqui, que todo mundo gosta dela aqui. Aí põe no New York Times, porque tem essas ligações políticas, né? Eles têm correspondentes aqui no Brasil, tem várias ligações políticas. A emissora é a maior da América Latina. Tava vendo um ranking aí, ela tá igual a CNN, essa Globo, essa desgraça. Isso aí é um potencial financeiro, então todo mundo quer estar bem, né? Tá país cheio de ouro. A nação deles tem ligação política com a nossa. Aí põe lá no New York Times e diz que New York Times diz que ela é um sucesso aqui, que todo mundo gosta dela aqui. Aí põe lá na capa, aí chega aqui e fala, gente, sai na capa do New York Times. Olha, a mamãe me falava que é uma cantora brasileira aí que namorou o Garrincha, né, Elza Soares, disse que a mamãe era cantora, né? Aí a mamãe dizia assim, Elza, Ana, ia para os Estados Unidos, ninguém tinha acesso a nada, ninguém nunca saiu do Brasil, né? Minha avó, e às vezes, voltando um pouquinho no passado, só para vocês verem a situação do povo brasileiro, disse que saiu carro, né? Carro na rua, né? Aí lá em Três Rios, acho que alguém comprou um carro. Comprou um carro lá, em Três Rios. Aí minha avó, quando tinha Agripino, mamãe, brincando na rua, né? Correndo. Aí minha avó chegava, a mamãe falou assim, Luzia, Agripino, pelo amor de Deus, vocês têm cuidado brincando com esse carro passando aqui. A mamãe disse que era um carro só. Passava agora e só daqui a 8 horas que ele passava novamente. E minha avó preocupada, que era preocupada com as crianças serem atropeladas por carro. Ninguém sabia de nada, sabe? Minha avó gostava de Calbi Peixoto. Cantava bem. Aí, Elza saía do Brasil, né? Aí mamãe disse que saía em todas as revistas, né? Elza Soares em turnê nos Estados Unidos. Elza Soares na Europa, fazendo turnê na Europa. Ela chegava aqui com banca, dizia que fez uma turnê. Eu falei tanto isso que o Caetano foi e fez um show com ela. Eu sabia que aquilo era pra mim. Eu notei, sabe? Aí disse que era assim, no tempo da mamãe era assim. Elza Soares, turnê na Europa. Elza Soares, volta da turnê de sucesso. Diz que todas as manchetes em revista saíam com isso aí, né? E ninguém sabia, ela era badalada aqui no Brasil, né? Ela era badalada. Aí mamãe disse que arranhava a garganta. Arranhava a garganta, mamãe disse que ela era esperta. Começou a arranhar a garganta, mas não era essa coisa toda. Mas ela tinha uma voz boa. Mas começou a arranhar a garganta e mamãe falou, ela era esperta, conhecia as notas e tudo, esperta. Aí foi um rico aqui do Brasil, né, disse que viu ela cantando na porta do metrô de Nova York, Estados Unidos. Diz que na porta do metrô, ou Europa, uma coisa assim. Aí viu e falou, gente,
Ela não tá fazendo turnê nenhuma. Ela canta na porta do metrô. Ela tá cantando na porta do metrô. Viu como é que engana? E nós somos enganados até hoje, assim. Porque até hoje nós somos enganados desse jeito. A maioria das pessoas que saem do Brasil são da prostituição, que engana o povo brasileiro. Assim, desse jeito. A maioria das pessoas que saem do Brasil são da prostituição e cafetinagem. Eles não vão falar a verdade, vão dizer que eles são sucesso lá fora. Mas só que a gente aqui tá vendo que não são sucesso, que eles não cantam nada. Nada. Não cantam nada. Então, o que faz eles são essas festinhas fechadas, porque eles não são conhecidos, mas tem bom tratamento estético, aquela coisa toda, e vai lá e entra nessas festinhas e já sai com seus 30 mil dólares por dia, por festa, por semana. Se for 30 mil dólares por semana, são 120 mil dólares, né? Já aí pegou seus 800 mil reais, sabe? O dólar 7 reais. Já pegou seus 800 mil. Por ano, dá uns 8 milhões. Ou mais. 8 milhões. Aí faz fortuna. E nós somos obrigados a só ter isso aí. Porque aí isso aí acaba lavando o dinheiro, né? Que aí aparece uma vez na Globo, no programa do Luciano Huck, uma vez. Mas já tem um patrimônio de 300 milhões. Mas ela faz 8 milhões por ano. Uma festa por semana. 8 milhões por ano ela faz. Em 10 anos ela já tem quanto? 80 milhões. Ela não vai fazer uma festa só. Entendeu? E aí aparece uma vez num programa, uma pontinha do programa, e fica rica desse jeito. Entendeu os esquemas?